Queridas irmãs, boa noite, Igreja Comunhão Cristã Jaraguá. Boa noite, meu amigo ouvinte, meu irmão, você que está nos acompanhando hoje, você que foi convidado e que nos acompanha todas as quartas, quintas-feiras e todos os domingos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro das quintas-feiras, enquanto durar essa pandemia. Vamos estar aqui trazendo um pouquinho da palavra de Deus para você, algo do coração de Deus para o teu coração. Então fica comigo hoje, tá bom? Eu quero dizer para você, caso você queira visitar a nossa igreja, nossos cultos regulares, quando voltarmos a ter as nossas reuniões, terminando essa pandemia, os nossos cultos são aos domingos, às 10 horas da manhã e às quintas-feiras, às 20 horas. Nós estamos localizados na Rua Arroio das Flores, número 200, Jardim Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo. E eu quero também dizer para vocês que estamos assim porque preferimos obedecer às recomendações da Organização Mundial da Saúde, obedecer o decreto do governador do estado de São Paulo, porque entendemos que melhor é obedecer do que sacrificar. Isso não é falta de fé, é obediência. A palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer, né, do que sacrificar. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus também nos diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, por isso, nós optamos fechar as portas da nossa igreja durante esse período de pandemia. Optamos também manter essa live com os irmãos nos domingos, às 10 horas da manhã, nas quintas-feiras, às 20 horas, uma forma de encontro. Não quero dizer que eu não estou com saudade, eu estou com saudade de muitos de vocês, você minha irmã, você meu irmão, estou com bastante saudade, mas eu prefiro assim, obediência traz bênção. Eu sei que depois dessa pandemia, Deus vai derramar a sua graça, Deus vai nos honrar, porque nós estamos obedecendo. Isso me remete ao rei Saul. O profeta Samuel havia pedido para o rei Saul esperar, porque ele ia chegar, porque Samuel iria fazer o sacrifício. E Saul não obedeceu, optou fazer o sacrifício sem a presença do sacerdote, sem a presença do profeta. E por isso essa desobediência do rei fez com que ele perdesse o reino. Meu amado irmão, é muito sério quando nós desobedecemos às autoridades, muito sério mesmo. A Bíblia nos manda obedecer, porque as autoridades são instituídas por Deus. Estando ela errada ou não, sendo corrupta ou não, nós precisamos obedecer. Deus nos honrará. Por isso, não estou aqui fazendo nenhum discurso político, partidário, que não é o meu propósito, não fui ordenado ao ministério para isso, eu fui ordenado ao ministério para pregar a palavra de Deus, e esta mesma palavra que eu estou pregando, ela me manda obedecer, orar, andar de acordo com as leis do país em que eu estou. Portanto, já que é assim, devemos obedecer. Hoje eu quero trazer um assunto bastante interessante para você, meu amado irmão, para você, minha amada irmã. Eu quero trazer um assunto que vai falar sobre o contraste. O título da ministração que eu tenho para você hoje é O Contraste. Mas como assim um contraste? Porque nós vamos encontrar um contraste muito grande dentro da palavra de Deus e é sobre esse tema que eu quero falar com você. Então, para nós meditarmos no tema que eu tenho para falar com você, eu quero ler aqui, né, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, que ele diz assim, olha, Paulo escrevendo à igreja em Roma, no seu capítulo 6, no seu versículo de número 23, ele escreve assim, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos aqui um contraste muito grande
entre, né, o pecado e a vida eterna. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós entendemos que o pecado, com tudo isso, é um senhor tirano. Sim. Por que um senhor tirano? Porque ele aprisiona os seus serventes e assim os leva até a morte. Eu entendo que essa expressão, para muitos de vocês podem até considerar um tanto descabida, pois você deve estar se perguntando, como pode ser tirano aquele que serve? Então vamos aprofundar melhor nesse negócio e vamos entender por que eu estou colocando aqui o pecado como um senhor tirano. Porque, ora, meu amado irmão, como o Senhor se presta a qualquer papel. Então o pecado, como o Senhor, ele se presta a qualquer papel. Desde que ele possa escravizar as suas vítimas. Ele tem como fundamento primordial escravizar as suas vítimas. E apresentamos aqui como Senhor, não retira dele a qualidade de um senhor, de um verdadeiro tirano. Presta atenção. Todo senhor tirano, ele não visa o bem-estar dos seus serventes, mas ele visa o seu próprio bem-estar. E quando somos aprisionados por esse senhor chamado pecado, nós nos tornamos seus serventes e passamos a atuar de uma forma serviçal, serviçal a ele, prestando somente aos seus caprichos. É muito interessante isso, né, meu amado irmão? Aquele que de nós nos deixarmos ser aprisionados por ele, e assim temos que pagar um salário muito alto. É um valor muito elevado do que se possa imaginar. Sendo pago não só neste mundo, mas também sendo pago na eternidade. Por quê? Porque Paulo ele diz que o salário do pecado é a morte. É muito interessante isso. E eu quero dizer para você que nada mais terrível do que isso, né? Do que a morte para nós. Quem de nós quer morrer? Quem de nós adora morrer? Afinal de contas, se a morte em seu aspecto físico já nos traz tanto medo, quanto mais Paulo, sabendo disso, ele fala que está aqui da morte, né? O que Paulo está falando aqui não é a morte física, e sim a morte espiritual. Ora, se a morte física já nos traz esse terrível medo, quanto mais a morte espiritual, que nada mais, nada menos é do que uma eterna separação da nossa alma da presença de Deus. E para toda a eternidade. Poderia haver, eu lhe pergunto, coisa mais terrível do que essa para nós, meu amado irmão? Não. Eu acredito que não tenha nada mais terrível do que você estar eternamente separado da presença de Deus. Ora, irmãos, se nós nos prestarmos ao serviço do pecado, vem a galope a morte, não só do aspecto físico, eu estou falando, mas também, principalmente, no âmbito espiritual. Então, nós encontramos aí o verdadeiro contraste do que eu estou dizendo para você, pois existe um contraste entre esses dois senhores. Ora, o senhor pecado que nos aprisiona e nos leva à morte, e o Senhor Jesus que nos dá o dom gratuito de Deus. E qual é esse dom gratuito de Deus? Ora, a vida eterna. Então, presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, você, meu amigo ouvinte, nós precisamos saber para quem nós estamos nos voltando a servir. Ou servimos o pecado para a morte, ou servimos a Cristo
para recebermos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então nós destacamos aí 3 coisas de muita relevância, a saber, trata-se de uma graça que nunca merecíamos. E essa graça é dada pela infinita misericórdia de Deus. E o bem que Ele nos oferece, sabe qual é? Segundo, a vida eterna. No lugar do quê? Da morte. Por quê? Porque o Senhor, pecado, quando nos aprisiona, nos oferece a morte. Então, uma vez que nós optamos ser servos de Cristo e recebemos essa graça não merecida pela infinita misericórdia de Deus, e o bem que Ele nos trouxe é a vida eterna, então a vida eterna pela qual a instrumentalidade do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa nisso, meu amado irmão. Agora preste atenção. Deus pagou um preço total, jamais compreensível por algum de nós, para que assim pudéssemos haver uma reviravolta na nossa situação espiritual e moral. Portanto, cabe somente a você, cabe somente a mim escolhermos a quem nós devemos servir. A quem vamos servir? Ou servimos a Jesus, nosso Senhor, para conseguirmos a vida eterna por uma graça imerecida, ou servimos o pecado e, consequentemente, após isso vem a morte. Pensa no que eu estou te dizendo. E eu gostaria de orar com você hoje à noite. Então, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu fizeste-me de mim o teu servo. E debaixo da tua servidão, Senhor, eu tenho encontrado gozo, paz e alegria. E bem sei, Senhor, que tu tens preparado para mim a vida eterna. Não só para mim, mas para o meu irmão que está me ouvindo, para a minha irmã que está me ouvindo, para o meu amigo ouvinte que está me ouvindo nessa noite. Prepara-nos, Senhor, para nós a vida eterna na tua presença, Pai Santo. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, meu amado irmão. Eu quero mandar um abraço para a irmã Mari Neves, para o irmão Toninho Moreno, Esther Pires, Vânia Pires, Rejane Maria, que estão aí nos aplaudindo, nos dando um amém. Que Deus abençoe você. E você que está acanhado, que não quis mandar nenhuma mensagenzinha, mas vai aí o meu abraço para você, meu amado irmão, minha amada irmã, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Dentro em breve eu tenho certeza que Deus vai estar fazendo algo maravilhoso e vamos retornar os nossos cultos. Eu creio nisso, mas fica na mão do Senhor, o Senhor está no controle da situação. E para você que não é membro da Comunhão Cristã Jaraguá, para você que está nos ouvindo, ou eu quero dizer que depois essa mensagem vai também para o YouTube. Se você quiser ir lá acompanhar no YouTube, é Oséias Aires de Alencar. Vai lá, entra no nosso canal, né, faça a sua inscrição e também dá o seu joinha lá no nosso canal no YouTube. E eu quero convidar você, quando nossos cultos retornarem, né, domingo, 10 horas da manhã, na Igreja Comunhão Cristã Jaraguá, quinta-feira, às 20 horas, nós temos culto de oração e ensino da palavra, domingo, 10 horas da manhã, culto da família. E quando retornar, o nosso endereço é Rua Arroio das Flores, número 200, Jardim Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo. Irmã Leidina Moreno, a paz do Senhor, minha querida irmã também, vai um abração para você. Amo você e o Toninho, que vocês estão aí, né, na praia. Que glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acabando essa pandemia, me aguarde que eu estarei com a pastora Angélica aí. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até domingo, 10 horas da manhã, estaremos aqui novamente com você. Fica na paz, meu amado, minha amada.